Oi, gente querida. Vamos então para a nossa revisão de anatomia. Falaremos aqui sobre o aparelho reprodutor masculino, feminino e a pelve. Nós vamos dar ênfase para alguns detalhes aqui. Não falaremos de todo o conteúdo, certo? Mas é aquilo que você nesse momento precisa saber. Então vamos lá. O aparelho reprodutor masculino, então, boa parte dele fica para fora do corpo, porque tem a necessidade, aqui ó, os testículos em especial, tem a necessidade da produção dos espermatozoides com uma temperatura um pouco menor, uns 2 graus abaixo da temperatura do corpo humano, né? Então, para que os espermatozoides sejam produzidos e amadurecidos, eles precisam estar a uma temperatura um pouco menor, então em torno de 34 ou 35 graus Celsius, certo? Por isso, fora do corpo humano. Já com relação ao pênis, também parte do pênis fica fora do corpo humano para o ato sexual, né? Gente, olha só. Aproveitando este corte aqui, a gente já percebe várias vias e órgãos do aparelho reprodutor masculino. Então, eu vou falar aqui o caminho do espermatozoide desde a sua produção e depois com mais detalhes, tá? Então, veja bem, os espermatozoides, eles são produzidos aqui nos testículos, certo? Nos túbulos seminíferos, que não conseguimos ver nesta imagem, mas na próxima vai aparecer. Produzidos aqui, eles são enviados aqui, ó, para o epidídimo. No epidídimo, eles vão passar aqui cerca de 2 semanas, e enquanto passa por todo esse corpo do epidídimo aqui, gente, ele vai amadurecer o espermatozoide. Quando ele termina aqui embaixo, já está maduro. Estando maduro, o espermatozoide pode agora pegar esse caminho novo, que é o canal deferente, ou ducto deferente, que vai passar lá por trás da bexiga urinária masculina e vai trazer os espermatozoides aqui, gente, perto da vesícula seminal, onde ele vai se encontrar, então, com o líquido produzido pela vesícula seminal. E esse líquido é importantíssimo para nutrir os espermatozoides. Perceba que os espermatozoides, eles precisam ter energia suficiente para se locomover até encontrar o óvulo e depois fecundá-lo, né? E não pode faltar energia para isso. Por isso, da importância da vesícula seminal, certo? Lembrando também que espermatozoide é o gameta reprodutor masculino, aquilo que sai do testículo, amadurece no epidídimo, passa pelo ducto deferente até a vesícula seminal. A partir daqui, quando os espermatozoides se unem com o líquido seminal, o líquido da vesícula seminal, passa a se tornar, passamos a chamar de sêmen, certo, gente? Sêmen, que agora nós temos o líquido da vesícula seminal mais os espermatozoides. Onde é que isso aqui vai parar agora? Continuando no caminho desse sêmen, veja bem, ó, vai para uretra. Então, veja que esse líquido, junto com os espermatozoides, o líquido da vesícula seminal, ele também vai se unir com o líquido da próstata, é o líquido prostático, formando agora sim o sêmen, certo? Espermatozoides mais o líquido prostático mais o líquido seminal das glândulas seminais vai formar o sêmen, perfeito. E o líquido da próstata, gente, ele é muito importante porque ele vai fazer com que os espermatozoides consigam ter maior motilidade, né? Não vai deixar tão grosso, tão viscoso o sêmen e vai fazer com que os espermatozoides consigam se movimentar, certo? Dentro do trato feminino, até porque é esse líquido prostático que vai alcalinizar, então vai neutralizar a acidez da vagina. Perfeito, pessoal? Quando falamos de acidez, lembramos agora aqui, ó, da glândula bulbouretral. Bulbouretral. Por quê, gente? Porque antes de sair o sêmen aqui pela uretra,
as glândulas bulboretrais vão eliminar esse líquido bulboretral que vai limpar todo o canal da uretra, certo? Até porque por essa uretra saiu xixi, urina, né, aqui pela bexiga. Tranquilo, pessoal? Beleza, então a glândula bulboretral vai liberar esse líquido bulboretral antes da ejaculação. Perfeito? Muito bem. Quando olhamos aqui, nesta posição anterior, nós vemos então o escroto, né? O saco, o escroto, os dois testículos, o músculo cremaster. Esse músculo cremaster, gente, que está aqui, ó, junto com este plexo todo, esse plexo pampiniforme, que vai fazer o quê? Dos dois lados tem o músculo e dos dois lados tem o plexo todo. No plexo tem o canal deferente, tem nervos, tem artéria testicular, tem veias, certo? Para nutrição aqui dos testículos e epidídimos. Então, veja bem, este conjunto todo de músculo cremaster com esse plexo pampiniforme é que vai fazer a contração para puxar os testículos próximos ao corpo quando os testículos estão mais frios do que deveriam. Estão com uma temperatura menor do que 34,5, 35 graus Celsius. Aí, esse músculo cremaster é que vai puxar os testículos para cima para ficar próximo ao corpo e acabar recebendo o calor do corpo. Beleza, gente? Muito bem. Olha só, quando falamos do testículo, eu falei dos túbulos seminíferos. Ao redor desses túbulos todos aqui, existem as espermatogônias, que são células, como células-tronco, que vão se transformar em espermatozoides na parede desses túbulos aqui, até que cheguem no sêmen, até que atinjam a parte interna, o lúmen aqui do túbulo. Certo, gente? É isso que acontece. Quando as espermatogônias são transformadas, então, por processos, né, até se transformar num espermatozoide, depois da espermiogênese e tudo, até o espermatozoide, está na parede do túbulo seminífero, na parede. Transformou em espermatozoide, depois da espermiogênese, ele já sai para o lúmen, para dentro do túbulo seminífero. E aqui, ó, produziu o espermatozoide, ele vai vir aqui para essa rede testicular, que a gente chama de mediastino. Desse mediastino, depois, enquanto ele vai sendo produzido, né, os espermatozoides, eles vão sendo conduzidos aqui, ó, pessoal, para o epidídimo. Tá vendo? Olha só, pessoal, não dá para confundir ducto deferente e ducto eferente. O eferente são esses canaizinhos que vão levar os espermatozoides recém-produzidos para o epidídimo. O deferente é o que vai levar os espermatozoides agora já maduros, depois que passaram pelo epidídimo, lá para dentro do corpo do homem, que vai passar por trás da bexiga urinária e vai se encontrar lá na vesícula seminal. Certo? Muito bem. Olha só, aqui falamos, é a mesma imagem de antes, um pouco mais bonita agora. Aqui, onde os espermatozoides vão sendo produzidos, cheio de canais de túbulos seminíferos, cheio de túbulos seminíferos por aqui, que vão produzindo espermatozoides e vão sendo captados aqui por essa rede, por esse mediastino. Chegou no mediastino, vai aqui para os canais eferentes e vão chegar no epidídimo. Chegando aqui no epidídimo, essa parte inicial, essa parte aqui mais superior, é a cabeça do epidídimo, né, gente? E aqui, então, vai chegar, vai passar por tudo isso aqui durante uns 14 dias, mais ou menos, e até que ele chega aqui embaixo. Quando ele chega na cauda do epidídimo, significa que o espermatozoide passou por um processo bem longo e já conseguiu amadurecer. Então, gente, quem amadurece o espermatozoide é o epidídimo, certo? Quando ele está maduro, é que ele pode sair do epidídimo, acompanhado agora e ser encaminhado pelo canal deferente
até chegar no túbulo, na vesícula seminal. Certo, pessoal? Muito bem. Agora, veja bem. Nós estamos falando agora aqui sobre o aparelho reprodutor feminino. Aqui nós temos uma imagem linda do aparelho reprodutor feminino. Nós temos a vagina, o útero, os ovários, certo? E o que são essas asas tão grandes que nós temos aqui? Ó, não falei tubo uterina, né? Essas asas aqui, elas formam o ligamento largo do útero. E ela é formada, essas asas, né? Então, elas são formadas pelo peritônio. E o peritônio, o que é, gente? Aquela camada serosa, sabe? Que recobre as paredes do abdômen e a superfície também dos órgãos do sistema digestório. Aqui, com relação ao aparelho reprodutor feminino, o peritônio, então, é uma camada dupla. Então, ele passa como se fosse na frente e atrás, tanto do útero quanto das tubas. Então, ele reveste inteirinho o aparelho reprodutor feminino. É uma camada dupla, certo, gente? Agora, preste atenção num detalhe aqui. É uma camada dupla, mas tá vendo isso daqui, ó? Essa parte aqui do ovário? Das fímbrias do tubo uterina, tá vendo? Essa parte aqui, pessoal, não tem peritônio. Essa parte não tem, então, o ligamento largo do útero. Então, eu não posso dizer que ele reveste completamente os nossos ovários das mulheres, porque é uma questão óbvia que se revestisse e fechasse aqui, pessoal, como é que o ovário liberaria um óvulo e as fímbrias captariam? Não tem como, certo? Por isso que o ligamento largo do útero, ele não preenche, não recobre, perdão, completamente o ovário, certo, gente? Os dois ovários. Então, fica assim um pedaço do ovário aberto, certo? É uma prega peritoneal, sim, que reveste, então, as tubas uterinas, os ovários, reveste vasos, nervos, reveste também o útero, certo? Os órgãos digestivos. O que eu não posso afirmar é que ele reveste completamente o ovário. Reveste o ovário? Reveste, mas não é completamente. Então, ó, gente, sobre o ligamento largo do útero ainda, veja, essa parte aqui, inferior aos ovários aqui, nós chamamos de mesométrio. E esse mesométrio aqui, se perceba que ele não está se unindo a osso nenhum, certo? Ele só vai envolver o corpo do útero lateralmente, tá? O mesométrio faz isso. Ele é a maior parte, a maior porção do ligamento largo. E se estende lateralmente do útero até a parede pélvica. Lateralmente do útero até a parede pélvica, certo? Não estou falando de ossos. Combinado, pessoal? Beleza? Quando falamos ali de mesovário, é a parte do ligamento largo, aqui em cima, ó, que suspende o ovário, certo? Ele liga o ovário na parede posterior do ligamento largo. É isso que faz. Prende o ovário aqui na parede posterior do ligamento largo. Lembra que são duas paredes, né? Que é um ligamento duplo, é uma camada dupla, perdoe. Então, como são duas paredes, vai prender aqui na parte de trás, na posterior. Esse aqui, essa parte do ligamento largo se chama de mesovário. Já quando falamos de mesossalpinge, é a parte do ligamento largo aqui, ó, que recobre as tubas uterinas. Beleza, gente? Essa parte aqui mais próxima da tuba uterina. Todas essas partes do ligamento largo, gente, não podemos esquecer que também contém vasos e também contém nervos, tá? Maravilha? Lembrem que eu não falei de ossos quando eu falei de ligamento largo, beleza? Joia, então. Pessoal, quando se trabalha sobre a pelve, existem sim diferenças da pelve masculina para a pelve feminina. Lembrando que a pelve feminina, aqui, ela é mais larga, ela é mais aberta do que a masculina, certo? O ângulo também subpubiano, aqui na sínfise púbica das mulheres, ele é maior do que nos homens,
que não. É maior do que nos homens. Das mulheres chega a 90 graus, dos homens é menor, certo? E a pelve feminina, ela é sim mais rasa aqui e mais larga. Porque, como eu digo, tem que ser o assoalho, tem que ser o bercinho, perdão, do bebê. Combinado, gente? Já nos homens, a pelve, ela pode ser mais rasa, certo? E não precisa ser larga, porque não precisa ter profundidade, não precisa ser adaptada para receber um bebê, diferente da mulher, né? Beleza? Pessoal, quando falamos agora de assoalho pélvico, nós precisamos saber que temos duas camadas, a camada externa e a interna. A camada externa, que nós então olhamos de baixo para cima e a inferior, né, é a superficial. E a profunda é a que está dentro do corpo, perfeito? Olhando de cima para baixo. Então, veja, na camada profunda, nós temos o músculo levantador do ânus, que é formado pela união de três outros músculos. Olha só, sem esquecer que o assoalho pélvico, gente, ele está acima do períneo. O assoalho pélvico, ele está acima do períneo, certo? E esse assoalho pélvico, ele sustenta os órgãos pélvicos, mas ele não separa nada de canal vaginal, de canal anal. Não é o assoalho pélvico que vai separar. Combinado, gente? O que o assoalho pélvico faz aqui, ele participa da sustentação e ele tem, sim, ligação direta aqui, relação com o parto vaginal, com a micção, com a evacuação, né? Porque quer dizer que ele tem os esfíncteres que fecham o buraco, certo? Do fazer xixi, de fazer cocô, tudo isso, os esfíncteres. E está tudo associado ao assoalho pélvico. Vamos ver isso aqui agora. Olha só, aqui, quando falamos do levantador do ânus, que eu falei para vocês que era o músculo do levantar a cauda, nós vamos trabalhar com três músculos aqui. Então, o primeiro, que é, olha só, aqui na frente, a sínfise púbica. Quando você olhar para uma pelve, procure onde está a sínfise, é a parte anterior na posição anatômica. Lembram disso, né? Então, se aqui eu tenho a sínfise púbica, aqui atrás eu tenho o sacro. Veja bem, saindo da sínfise púbica, do pubis, primeiro músculo que eu tenho é o que vai sair do pubis e vai passar por trás do ânus. Então, é o músculo puborretal, certo, gente? Músculo puborretal. E ele envolve o reto, ele também vai auxiliar na continência fecal. Quer dizer, quando a pessoa não pode soltar um pum, não pode. O que acontece? Esse músculo ele se contrai, ele fica contraído e ele só vai relaxar, então, quando a pessoa puder liberar para fazer cocô, puder liberar o espaço para soltar um pum, certo? É o levantador da cauda. Por que fala levantador da cauda? Porque ele vai formar um ângulo que vai trancar o espaço aqui. Não me refiro ao esfíncter, tá, gente? Me refiro a ele levantar aqui e formar um ângulo que tranca a saída. É isso que acontece, tá? Então, é o pubo retal, que vai até o reto aqui atrás. Depois, nós temos o ângulo pubococcígeo, que vai até o cóccix aqui, ó. Pubo até o cóccix. Perceba que aqui nós temos o sacro. E o sacro e o cóccix, eles têm esse ângulo, eles entram aqui, né? E aí, o músculo que sai do pubis até o sacro é o pubococcígeo, beleza? Joia. Por último, nós temos o terceiro músculo levantador do ânus, que é o iliococcígeo. Veja, gente, ele sai do ilho, ou ilíaco, e vai até o cóccix, dos dois ladinhos. Esses três músculos juntos que formam o levantador do ânus. Perceba que eu estou analisando pela camada profunda, ou seja, pela parte de dentro do corpo, certo? Muito bem. Camada vista superior, né?
Quando a gente olha pela camada superficial ou a vista inferior, gente, aqui nós estamos vendo os músculos, alguns que não dá para enxergar na profunda, que são profundos, que não dá para enxergar na superficial. Mas vou trabalhar eles aqui. Veja bem, aqui estamos vendo o períneo. Períneo, então, é esta parte do corpo externa, né? E que não é o assoalho pélvico, certo? É o períneo, faz parte do assoalho pélvico. Veja bem, aqui no períneo nós temos esta região central aqui, gente, se chama corpo do períneo. E o períneo, nessa região, então, músculos vão se inserir aqui, vou mostrar na próxima imagem, e esse períneo também é dividido em 2 trígonos ou triângulos. A primeira parte é a urogenital, tanto masculina quanto feminina. Primeiro triângulo ou trígono. A segunda parte, gente, é a parte do trígono anal, onde fica o ânus. Então, tanto masculino quanto feminino, o trígono anal ele é igual, só muda o trígono genital, urogenital, certo? Então, gente, aqui dá para ver bem legal o corpo do períneo, que é essa estrutura aqui, ó. Ela é fibromuscular, né? Serve de ponto de inserção para músculos, tanto para o esfíncter do ânus, quanto para o bulbo esponjoso. Aqui, ó, certo? Nesta região aqui. E o que vai fazer a separação, né? Como é que eu vou saber se é urogenital ou se é uroanal? É o túber isquiático, a tuberosidade isquiática aqui, gente. É até aqui que a gente vai fazer a base dos triângulos, certo? Então, o que define a base dos triângulos é a tuberosidade isquiática, onde os dois túberes fazem uma linha, é a parte da base dos triângulos, que difere o urogenital do anal, tanto no masculino quanto no feminino. Beleza? Aqui o masculino, veja bem, olha aqui o tuberosidade isquiática, ó. Túbero isquiático, tá aqui, ó, certo? Para cima, o trígono, trígono ou triângulo urogenital e para baixo, o anal, aqui, ó. Para cima, o trígono urogenital, para baixo, o anal, perfeito? Aqui. E este, lembrando que é o corpo do períneo, beleza? Aqui, ó, o corpo do períneo, um trígono, então o bulbo esponjoso, né? O isquio cavernoso, perfeito? E para baixo, o trígono anal, o anal e o urogenital. Gente, quando a gente fala sobre pelve, só vou insistir nisso aqui agora para vocês saberem, para vocês lembrarem, tá? A pelve masculina maior do que 90 graus, aqui no túbero isquiático, nesse ângulo aqui do isquio, né? Do pubis. E aqui no masculino, então, é menor do que 90 graus, aqui fica mais fácil de visualizar também, né? Nem sempre abre tanto assim, a gente sabe que isso aqui é um exagero bem grande, né? É possível sempre que no masculino aqui ele forme algo em formato de coração, né? E ser em formato de coração aqui, gente, dificulta a passagem do bebê. Por isso que quando tem um formato mais em coração, é masculino, é evidência de masculino. O feminino ele é mais largo, ele é mais ovalado. Certo, gente? Muito bem, nossa prova não está difícil. Que vocês façam com calma, revejam esse vídeo, tá? E se precisarem de ajuda, pode me chamar. Deus abençoe, eu amo vocês.